É isso aí, ao vivo e a cores. Nós pegamos um avião agora e vamos lá para o Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo, nosso querido amigo Danilo Boccalini. Ó, eu não vou falar todo o teu currículo, porque senão acaba o meeting, né, meu? Porque mestrado, doutorado, pós-doutorado pelo Departamento de Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo, né? Escola Paulista de Medicina. E tem um outro pós-doutorado, Danilão, fora do país, não tem? Portugal. Esse aqui eu nem tinha aqui anotado, mas eu lembro que eu falei alguma vez aí numa live. Isso. Bom, pesquisador, né, da área, dos maiores pesquisadores da nossa área, né? E eu tenho a honra de tê-lo aqui conosco, por mais, né, provavelmente vai passar de 45 minutos, porque eu quero mais é te ouvir de tanta pesquisa, de tanta inovação que você vai trazer aí para a gente. Estou muito feliz pela tua presença e obrigado por você também ter me orientado enquanto alguns profissionais que estão aqui hoje, né? Muitos deles a gente conversou, o Danilo me ajudou a compor esse corpo docente que está aqui hoje. Muito obrigado, gratidão. Seja bem-vindo. Obrigado, Canhão. Muito obrigado a todos aí, obrigado pela confiança. Boa noite, espero que todos estejam aproveitando o evento como eu estou. Ontem foi palestras incríveis, agora nós tivemos o professor Newton Nunes também, maravilhoso, né? Quem conhece o professor Newton sabe do potencial que o professor Newton tem, mas tá demais. Logo em seguida vem Jonathan, aí vem Roberta, vem Alexandre Machado, que são pessoas que eu também admiro demais. Tá? Parabéns pelo evento, viu, Caião? Muito bom. E é uma honra poder falar um pouquinho da minha experiência, do que eu venho produzindo aqui no meu grupo com vocês. Muito legal. Então, o professor doutor Danilo Boccalini vai falar com a gente um pouquinho sobre HIIT, né? Com o peso corporal. E a gente quer ouvir você, né? Para a gente depois abrir aqui para perguntas com o público que está nos assistindo. Fechado. Eu preparei aqui um materialzinho para conduzir e isso vai ajudar a gente. Só me orienta, Caião, por favor, se efetivamente... Tá ok. Com laser okay. E tudo, ó. Tá altíssimo nível. Bom, gente, ó, boa noite. Novamente é um prazer. Agradeço aí a Universidade Federal por ter feito a liberação, por estar aqui podendo conversar com vocês e, sobretudo, por apresentar basicamente o que o meu grupo vem desenvolvendo no que diz respeito às questões sobre HIIT e peso corporal. O que é mais interessante nessa história toda é que, fundamentalmente, a apresentação ela é ancorada por uma produção que o professor Alexandre Machado tem. O Alexandre Machado começou a história do peso corporal comigo, quando eu estava ainda trabalhando na Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo, no pós-doc, aí com a minha saída e, obviamente, a entrada aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, ele terminou o doutorado com o professor Ailton Figueira Júnior, mas logo em seguida o Ale Machado voltou aqui para o Espírito Santo, e o Ale, para quem conhece, teve uma história breve aqui no Espírito Santo, por conta da família que ele tem aqui e tudo mais, mas aí ele veio para cá e nós fizemos, teoricamente, aí o pós-doc. E aí a ideia hoje é apresentar basicamente o que eu tenho de produção com o professor Alexandre Machado, porque foi um dos grandes gatilhos, né, vamos pensar dessa maneira, e um dos grandes incentivadores a mim como grupo e como orientador também, a investigar o HIIT com peso corporal. Já falo para vocês que essa ideia de HIIT corporal veio com o professor Alexandre Machado, e aí cabe a ele, efetivamente, contar o porquê, de onde veio os insights da proposta. Como pesquisador e como cientista que sou aqui vinculado à universidade, o meu papel é desvendar, basicamente, o que o HIIT com peso corporal pode nos trazer. Nessa perspectiva, qual é a ideia, né? Então, nessa perspectiva, num primeiro momento, o que importa é nós investigarmos
o que vem sendo produzido e qual a importância do treinamento HIIT de uma maneira geral no mundo, né? Então, se nós pensarmos numa perspectiva generalista, olha só que interessante, nós temos uma quantidade de produção acadêmico-científica, portanto, técnico-científica, absurdamente alta ao longo desse tempo, com uma crescente exponencial a partir de 1975, ali em 2008, efetivamente tendo um potencial bem grande, né? E de 2008 até 2020, essa produção ela é bem interessante, com cerca de 620 artigos sendo produzidos em 2019, demonstrando, portanto, a importância dessa modalidade como uma estratégia para a prescrição de exercício. Não diferente disso, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, tradicionalmente, ao longo dos anos, vem apresentando para nós as tendências fitness, obviamente falando, e aí, curiosamente, nós temos aí a indicação do treinamento HIIT desde 2014, ok? E o treinamento com peso corporal também desde 2014. Portanto, nós temos aí uma quantidade de anos considerável. São 7 anos sendo apresentado aí, portanto, no mínimo, essas condições de treinamento HIIT e peso corporal. Okay? Então, Danilo, não é um negócio que aconteceu agora, né? Olha, agora o HIIT já faz... Não, né? O HIIT, primeiramente, Caião, exato, primeiramente a modalidade HIIT é uma situação historicamente já bem documentada, nós tivemos aí o Jatopek sendo um dos principais gatilhos, nós temos investigadores científicos de renome, professor Gibala, enfim, temos vários outros professores que vêm estudando o HIIT com o modelo tradicional, né, com esteiras, elípticos, bicicleta. E levando em consideração, portanto, essa ideia do HIIT, Caião, isso que é muito interessante a gente falar, é uma tendência secular. Primeiro, veja, tem muito tempo que ele vem sendo considerado estratégias importantes como tendência fitness, o mesmo acontecendo com o peso de corpo, ok? Porém, o que é muito doido, né, a gente falar, com o processo da pandemia, o treinamento domiciliar, sobretudo por facilidades, né, de não ter equipamentos, alavancou, talvez essa palavra seja a adequada, alavancou a possibilidade de treinamento com peso de corpo, ok? E note que ele nunca deixou de existir. O lance é que a própria pandemia possibilitou maior visibilidade a esse tipo de estratégia, e que isso fique muito claro. Mas, de uma maneira geral, o que é importante vocês saberem, né? Nós temos o HIIT como modelo de treinamento sendo aí aplicado desde 2014, ok? Então, nós temos aí, hoje, considerando pelo menos aí uns 7, 8 anos, né, de uma maneira geral, como indicações, obviamente, dessa modalidade, fazendo parte das tendências fitness indicadas pelo Colégio Americano. Portanto, não é algo novo, porém, o que é novo é a possibilidade do uso do HIIT como estratégia de peso corporal. E aí, olha só que interessante. Se nós fazermos uma leitura rápida, né, sobre essa perspectiva do treino de peso de corpo, note que em 1829 nós temos aí os treinamentos com peso corporal tradicionais vinculados à própria calistenia, e que tem um boom em 1990 com a ginástica aeróbia, ok? Com a própria ginástica aeróbia, aí temos a Jane Fonda. Nessa época eu tinha 10 anos, então eu não posso falar muita coisa sobre isso, mas historicamente a gente sabe o quanto efetivamente a Jane Fonda serviu, né, de base para a educação física de uma maneira geral. Em 2005, nós temos o Billy Blanks com Taibo, onde ele mistura exercícios de alta intensidade com uma perspectiva cardiorrespiratória importante, utilizando movimentos de luta. Porém, em 2012, é lançado um programa reconhecido internacionalmente como Insanity, da qual a base da atividade era exercícios de alta intensidade, utilizando peso corporal. Enfim, nessa perspectiva, algumas informações foram surgindo ao longo do tempo, algumas dúvidas foram surgindo também em função dessas próprias dúvidas e tempo gerado, e aí algumas informações são importantes que todos tenham ideia. Primeiro, a perspectiva do treinamento de peso corporal, ok? E HIIT, ela ainda é carente de muita informação. Embora seja uma modalidade bastante praticada,
era pouco investigada. Isso que é muito legal. E começou a ter esse boom de investigação em virtude, primeiro, das tendências e por conta do que a pandemia nos trouxe, ok? Essa nova readequação de comportamentos e de oportunidades de treinamento em ambiente domiciliar ou ambientes com restrição propriamente dita. Então, algumas perguntas são importantes, algumas indagações são importantes, por exemplo, como que ficaria esse processo a longo prazo, quais seriam as próprias aplicabilidades, o custo, a acessibilidade e a própria segurança. Essas perguntas também, né, essas palavras de ancoragem também são palavras, são perguntas que fazem nós refletirmos sobre a modalidade de HIIT tradicional, mas a ideia é trazer essas informações para o HIIT com peso de corpo. Então, basicamente, a gente já sabe que essas informações são ainda inconclusivas, porém, existe um corpo de evidência suficiente, tanto com estudos crônicos, quanto com estudos agudos, mostrando a efetividade do treinamento de HIIT com peso de corpo. Tanto em questões básicas, por exemplo, como função neuromuscular, como função cardiovascular e respiratória, aptidão aeróbica de maneira geral. Então, nós temos um corpo de evidência, primeiro, restrito, mas, ao mesmo tempo, indicativos de melhoras. Do ponto de vista científico, nós temos aí uma dispersão de metodologias que não permite ainda nós termos bastante assertividade sobre qual método, qual programa, qual design de treinamento seria o mais adequado. Pensando nessa perspectiva, um dos primeiros trabalhos que nós fizemos com a parceria com o professor Alexandre Machado, ainda lá em São Paulo, publicado em 2018, foi tentar fazer uma revisão sistemática sobre essa perspectiva, né? E aí, esse trabalho publicado em 2018 selecionou, então, 288 artigos e depois da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, acreditem, sobraram-se 2 estudos. Com esses 2 estudos, o que nós encontramos, basicamente, né? Desses 2 estudos, nós temos protocolos completamente diferentes, tanto nas regulações temporais, como tempo de estímulo, tempo de recuperação. Porém, a única coisa similar foi os dias de intervenção e as intensidades propriamente ditas. Nesses trabalhos, os resultados também foram importantes, porque, embora o trabalho do GIST não mostrou alguns resultados específicos, por exemplo, como capacidade aeróbia, capacidade anaeróbia, etc., há indicativo quantitativo, numérico, que existe aí a possibilidade dessas modalidades serem efetivas para o ganho de aptidão. Diferentemente do trabalho do Mercury, um dos primeiros trabalhos com essa perspectiva, mostrando o incremento no VO2, no número de repetições máximas após o modelo de intervenção. Ou seja, nessa perspectiva, Caio, a gente já mostra, por exemplo, uma variabilidade restrita ainda mais, pensando em trabalhos cuja perspectiva foi tentar trazer similaridade metodológica. Este foi o gatilho para que o professor Alexandre Machado e nosso grupo também desenvolvesse um trabalho cuja a proposta foi desenvolver uma metodologia com base em recomendações para treinamento com peso de corpo, considerando as experiências, primeiramente, que o professor Alexandre Machado teve em função de leituras prévias. E aí, olha só que interessante, nesse trabalho que nós publicamos, a indicação foi, num primeiro momento, de maneira bem sucinta, rapidamente, foi apresentar, por exemplo, níveis de treinamento para pessoas com diferentes níveis de aptidão, ok? E aí esses níveis de treinamento está associado à seleção de exercícios, à frequência semanal de treinamento, bem como as cargas de treinamento, considerando variáveis temporais, ok? Em função, por exemplo, de uma oportunidade mais restrita e mais assertiva, vamos pensar dessa maneira, pensando na organização metodológica da sessão, a ideia foi que nossos estudos sempre envolvessem atividades cuja perspectiva fosse realizada em all-out. Portanto, uma das maneiras que efetivamente nós utilizamos para monitorar o treinamento durante essas sessões é basicamente utilizar a escala de Borg, e aí a escala de Borg indicador aí de 9 a 10 como score, e pensando na qualidade de movimento, obviamente, sempre preservando a qualidade ou o gesto técnico desses movimentos, utilizando aí
a perspectiva de tentar fazer sempre o maior número possível de movimentos com qualidade. Qualidade Danilo, técnica, obviamente. de 20 a 30 minutos eram as sessões, é isso? Isso. Exato. E aí, quando a gente pensa, eu estou fazendo uma leitura diferente, né? Porque aí a gente tem a questão do próprio quantidade de movimentos, e aí fica, como que ficaria então a sessão? Então, levando em consideração essas experiências com HIIT tradicional, e levando também em virtude do que é possível nós encontrarmos como serviço, qualidade em academias, geralmente sessões de exercícios de ginástica giram em torno de 45, 30 minutos, 20 minutos, dependendo da sessão, e por experiências com o trabalho de HIIT, como eu mesmo falei, a gente pensou em criar uma oportunidade de sessão que pudesse ser com base nas experiências positivas do HIIT tradicional, que apresentam aí tempo de 20 a 30 minutos. Portanto, isso é uma sugestão e, portanto, não é uma regra, ok? Isto se estabelece com base nas experiências que o nosso grupo teve em função dos experimentos prévios que foram realizados. Então, a sessão pode variar de 20 a 30 minutos, e independentemente do nível, efetivamente, de aptidão desses indivíduos. O que é interessante, Caio? Se nós pensarmos no nível de aptidão, note que o tempo de estímulo sempre vai ser o mesmo, ok? Só que o tempo de recuperação, ele muda, ele altera. Então, indivíduos iniciantes, ele tem o dobro do tempo de recuperação comparável ao tempo de estímulo. Em níveis intermediários, ele tem o mesmo tempo de estímulo em relação ao tempo de recuperação. Já os indivíduos avançados aí apresentam metade do tempo de estímulo. Obviamente, isso é sugestão, isso não é uma regra. Então, cabe ao profissional envolvido com a temática, né, com a própria proposta, identificar se estes tempos estão em concordância, primeiro, com o nível de aptidão da pessoa, com a qualidade técnica, com a experiência motora, propriamente dito. O que eu falo sempre para as pessoas é o seguinte: trabalhar com peso de corpo não necessariamente é seguir receita de bolo, e não necessariamente é seguir fielmente o que o professor Alexandre Machado e o Boccalini, bem como as pesquisas que vêm surgindo com essa proposta indica. Sobretudo porque pesquisa brasileira tem um viés, pesquisas gringas têm um outro viés. E aí, olha que interessante, climas diferentes, salas diferentes, comportamentos diferentes induzem respostas diferentes, ok? Portanto, fiquem atentos ao que se espera dos seus alunos, e esse diálogo com os alunos, os clientes, eles são importantes para que a estratégia seja bem feita e bem otimizada para o que se pretende. Fato é o seguinte, Caião, depois que nós resolvemos e publicamos essa revisão, esse overview, né, sobre essas perspectivas metodológicas, esse trabalho foi aceito de imediato, porém ficou a dúvida. Aí, vamos testar o que a gente está falando agora. Uma coisa é ter uma proposta, a outra coisa é nós testarmos o que nós acreditamos que possa ser viável. Então, nessa perspectiva, todo o trabalho ele vem sendo apresentado tentando explanar, explicar, clarificar basicamente o que metodologicamente pode contribuir para uma boa organização de HIIT com peso corporal, considerando a proposta que basicamente nós apresentamos. Nessa perspectiva, veja que interessante, Caio, existe uma quantidade de elementos que podem contribuir para uma sessão de qualidade. Então, nós pensamos aqui rapidamente. Existem outros parâmetros que vêm sendo estudados, mas eu trouxe aqui algo que os nossos ouvintes podem absorver e amanhã, ou até mesmo hoje, após as sessões, aplicar em si e nos seus alunos. Então, temos seleção de exercício, ordem de exercícios, intensidade, a própria percepção de prazer da sessão, a influência da música durante a sessão, que é o trabalho mais novo que nós estamos desenvolvendo, a distribuição dos exercícios na sessão, tipo e tempos de intervalo, a própria progressão do treinamento, que ainda é uma pedra no caminho de quem trabalha com peso de corpo, porém existem aí várias indicações, porém poucas informações sobre, e também a própria caracterização metabólica para nós entendermos efetivamente o que acontece com o corpo de uma pessoa que está sendo submetida a uma sessão de HIIT com peso de corpo. Pensando nessa pegada, eu vou apresentar para vocês os indicadores, e aí um dos primeiros indicadores que nós chamamos a atenção é a intensidade. Note que a nossa proposta leva em consideração a intensidade ao alto, sobretudo por conta da facilidade, efetivamente, que nós temos de monitorar, né, os nossos trabalhos aqui. Porém, olha só que interessante. Para quem não sabe, ao out, isso é rapidamente, uma situação em que o indivíduo sempre dará o máximo,
que ele acredita ser capaz de fazer em uma determinada proposta. No caso, imagina que ele está fazendo polichinelo e em 30 segundos ele deverá fazer, portanto, em uma qualidade gestual, o maior número possível de movimentos. Resolvido. Existem outras propostas, porém ainda não foram investigadas, ao menos pelo nosso grupo, mas que podem servir também de indicação para quem nos ouve e aplicar isso no dia a dia. A primeira situação que nós temos como monitoramento seria usar, portanto, a percepção de esforço. Percepção de esforço mais baixa, por exemplo, comparado ao all-out, que indica entre 9 e 10, que é a proposta que nós utilizamos. Então, sessões que utilizam a percepção de esforço menor, sei lá, entre 6 e 7, 8, por exemplo, talvez seja uma proposta interessante. O percentual da frequência cardíaca pode ser utilizado desde que a pessoa faça um teste, mas eu já note que isso pode ter um viés de confusão por conta dos próprios exercícios que apresentam demandas e complexidades diferentes, fazendo com que essa frequência possa variar consideravelmente de acordo com os exercícios realizados, ou também uma proposta bem interessante que seria utilizar um teste máximo de, por exemplo, 30 segundos ou 1 minuto, ou 30 segundos ou 1 minuto, e a partir disso utilizar o percentual do número de movimentos com base nesse teste. Por exemplo, 60%, 70% do número de movimentos com base no teste, de 30 segundos, de 1 minuto, portanto, depende de como que você vai organizar a sua sessão. São estratégias interessantes, porém, tanto o percentual da frequência cardíaca quanto o número de movimentos, embora sejam sugestivos, sejam considerados interessantes, a percepção de esforço, como monitoramento e intensidades ao out, vem sendo a mais utilizada, se não me falha a memória, a única utilizada nos trabalhos com HIIT peso de corpo. Portanto, existe aí cientificamente um direcionamento para qualquer tipo de proposta que mostra a efetividade, que mostra a eficácia dos programas de treinamento com essa proposta, com a utilização de intensidade ao out. Eu não digo que o percentual da frequência cardíaca, o número de movimentos possa ser utilizado, não possa ser utilizados, porém eu afirmo que esse tipo de estratégia ainda é carente de informação que validam essa proposta, porém eu reconheço que possa ser sim também uma estratégia interessante, sobretudo para aquelas pessoas que têm baixa aptidão ou baixa experiência motora com os exercícios. Do ponto de vista do prazer, é muito comum que as pessoas acreditem que fazer HIIT é fazer com que as pessoas saiam acabadas nessa sessão e que, curiosamente, estas pessoas, quando saem dessas condições, podem apresentar percepções de prazer diminuída, ok? Com vocês, eu trago o professor Jonathan, que vai falar com vocês. Essa foto eu acho maravilhosa, porque ela representa basicamente o que o HIIT vem fazendo. Isso foi alguma das experiências que nós fizemos ainda em São Paulo, e o Jonatas fielmente participou da coleta dessas informações, dessas perspectivas, e aqui mostra basicamente o que efetivamente pode acontecer com a percepção de prazer em exercícios de alta intensidade utilizando peso de corpo. Esse trabalho foi desenvolvido, foi orientado por mim, mas basicamente vários professores vêm participando dessa, inclusive o professor Alexandre Machado, a Roberta Rica, que vem falar com vocês depois, o professor Cauê, o professor Charles, são pessoas excelentes, nessa perspectiva. O que nós encontramos nesses resultados? Primeiro, foi uma sessão única, ok, de 10 segundos, o clássico de estímulos, mas o que importa é o desenho. O desenho foi, utilizamos a variação temporal do trabalho do Tabata, 20 e 10, obviamente, e aí, olha só que loucura. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas o que importa é a gente pensar o seguinte. Após a sessão, os indivíduos apresentaram o alto índice de fadiga, avaliado pelo questionário POMS, e utilizando as 8 séries clássicas utilizadas pelo protocolo, obviamente, cicloergômetro, ok? Que a gente só utilizou, portanto, o tempo dele, ok? Não tem nada a ver com o protocolo Tabata clássico, obviamente, mas nós utilizamos o tempo que ele utiliza, e aí a quantidade de séries, obviamente, também utilizada. Note que a percepção de prazer, ela vem diminuindo consideravelmente série a série, ok? Até ser apresentado um desprazer entre a 7ª e 8ª série. Isso surgiu uma dúvida, e aí a dúvida foi, será que HIIT faz mal? Será que HIIT, portanto, faz com que as pessoas tenham desprazer e isso possa afetar
a aderência aos programas. Nessa pegada, existe aí trabalhos que vem mostrando que, de revisão sistemática e meta-análise, que essa história que o treinamento HIIT proporciona desprazer, ela precisa ser desconsiderada. Então, a meta-análise mostra para a gente que tanto a satisfação com a prática quanto a percepção de prazer, ela está presente no HIIT tradicional, porém, algumas informações valem a pena ser ditas. O trabalho do professor, orientado pelo professor Eduardo Costa, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, cidade maravilhosa, mostra o seguinte, que utilização, por exemplo, de HIIT com 10 séries, ok? 10 sets, comparando exercícios, indivíduos com diferentes níveis de aptidão física, apresentam respostas à percepção afetiva completamente distinta. Então, nível de atividade física afeta a percepção de prazer, o nível de efetividade é afetado pela qualidade da aptidão que esses camaradas têm, que esses camaradas possuem. Isso é muito importante, ou seja, o nível de atividade física, o nível de aptidão física vai interferir, sim, nessa percepção de prazer. E, portanto, pensem que indivíduos que são insuficientemente ativos e, portanto, têm baixa aptidão física, possam precisar de protocolos distintos, com maior tempo de recuperação ou mesmo menor tempo de estímulo ou utilizar exercícios que não produzam tanta fadiga. Do ponto de vista crônico, o programa, ele foi, utilizando o peso de corpo, ele foi investigado pelo professor Gustavo Shaw e a professora Cristina Alberton, da Universidade Federal de Pelotas, e eles mostram que o enjoyment, que é essa capacidade desses indivíduos se gostarem de se envolver com esse tipo de programa, não mudou entre HIIT tradicional, treinamento moderado e HIIT com peso de corpo. Ou seja, aquela história que faz mal, que possa trazer desconforto, talvez deva ser levado em consideração outros parâmetros. E esses parâmetros são inúmeros, que talvez valha a pena até um outro dia nós conversarmos sobre isso. Mas, de imediato, vejam, o enjoyment, essa capacidade de envolvimento com o HIIT, é diferente com o treinamento funcional de alta intensidade, é similar ao treinamento HIIT tradicional e ao HIIT moderado, porém, parece que o nível de aptidão física desses indivíduos possa ter uma interferência importante. Portanto, pessoal, pensem direitinho em como vocês vão organizar as sessões de treinamento para que elas tendam a ficar prazerosas, ok? E, para isso, pensem na organização metodológica dessa sessão. Nessa perspectiva, o segundo ponto que eu trago para vocês que pode interferir nessa situação é a seleção de exercícios. Os exercícios, basicamente, de acordo com a nossa proposta, eles podem ser divididos em exercícios simples e complexos ou combinados, ok? Simples tem menor demanda, complexos tem maior demanda metabólica, mais esforço, além deles serem realizados com um padrão de movimento simples ou complexo. Então, se tem variabilidade, por exemplo, de eixos e planos, como, por exemplo, o split, o squat jump, ok? O split squat, squat jump, burpees são exercícios complexos ou combinados, que envolvem aí a ação de outros componentes, ou os squats e o split tradicional. Então, note que a seleção de exercício, então, fica com base nesses conceitos do que seria simples, do que seria complexo. Portanto, a complexidade está associada à complexidade do movimento, propriamente dito, ok? Ou até mesmo pela combinação e demanda calórica, demanda do esforço que cada exercício por si só pode ter durante a sua prática. Nessa ideia, a gente foi investigar como que seria a organização dessa sessão de treino, e aí esse trabalho publicado em 2018 também pelo professor Alexandre, mostra que em 20 universitários, submetidos aí a 20 séries de 30 segundos de exercício e 30 segundos de recuperação em intensidade ao alto, com os exercícios polichinelo, simples, burp complexo, escalador simples, agachamento com salto complexos, poderiam apresentar diferentes resultados. Então, o que nós avaliamos? Número total de movimentos, frequência cardíaca, concentração de lactato e a percepção de esforço de recuperação por série. Vejam que os resultados são bem interessantes. Note que os exercícios simples, eles tendem a apresentar uma manutenção do número de repetições, comparado a uma queda a partir da terceira série dos exercícios complexos. Então, existe uma diferença importante nas questões de fadigabilidade entre os exercícios simples e complexos,
e que isso possa afetar, por exemplo, por efeito acumulativo, as subséries subsequentes. A concentração de lactato, pelo fato de ser exercícios ao out, obviamente, elas estão em uma condição alta, então o lactato fica em média aí em torno de 15, 14, variando até 16 milimol de lactato. Quando nós pensamos na frequência cardíaca, o que é muito interessante, existe uma variabilidade do percentual da frequência cardíaca máxima de acordo com os exercícios. Então, exercícios simples, eles apresentam uma demanda menor metabólica, e isso faz com que, mesmo que sejam realizados em exercícios ao out, os exercícios complexos apresentam uma elevação da frequência maior em relação aos complexos. O início dessa sessão, ele tem um efeito rampa, né, que é um atraso da frequência cardíaca, muito comum também apresentado nos exercícios CIT, propriamente dito. Pensando nas percepções de recuperação e percepção de esforço, o fato de ser realizado ao out faz com que a percepção de esforço não seja alterada, porém, note, a percepção de recuperação é o quanto esse indivíduo fica pronto para realizar a segunda série, o quanto ele está recuperado para realizar a segunda, terceira, quarta série e assim por diante, ela cai estatisticamente após a segunda série. Terceira, quarta e assim por diante. Ou seja, parece que o efeito de série a série é uma importante variável, bem como a organização e distribuição desses exercícios ao longo da sessão. Nessa perspectiva, vem, será que então, se nós alterarmos a seleção de exercício, possa modificar alguma coisa? Nesse trabalho nós submetemos, que foi o trabalho do pós-doc do professor Alexandre, nós submetemos 30 indivíduos saudáveis, universitários, a 3 programas de treinamento, ok? 3 sequências clássicas, obviamente, com ordens, né, com distribuição desses exercícios de maneira distinta. Então, nós temos aqui a ordem A, alternado, a ordem B, começando com simples e depois complexos, e a ordem C, complexos e depois simples. A, B e C, propriamente dito, com os mesmos exercícios e com as mesmas variáveis de investigação, de avaliação, e, portanto, agora aqui a diferença vem com a percepção de prazer, propriamente dito. O que nós encontramos como resultado? Perdão. Não temos alteração na frequência cardíaca, ok? Entre os grupos, isso é importante. Entre as condições, desculpa, não entre os grupos, entre as condições, mas em função do tempo, a frequência cardíaca aumenta após o final, imediatamente após a sessão. Também não temos alterações entre as condições na concentração de lactato, porém, após a sessão, a concentração de lactato está extremamente aumentada. E olha só que interessante, se nós pensarmos na condição feeling scale, ok, que é a percepção de prazer, note que começar com um exercício simples, ok, e depois com os exercícios complexos, indica desprazer comparado aos exercícios alternados, distribuídos de maneira alternada. O que é importante? Todas as condições, né? Todas as condições apresentaram diferença na percepção de prazer. Portanto, apresentaram redução na percepção de prazer. O que é curioso, gente? Os exercícios, quando foram realizados de maneira alternada, eles não proporcionaram desprazer. E isso, para a adesão, é fundamental. Isso é fundamental. Então, novamente, os exercícios realizados de maneira alternada apresentaram, sim, redução da percepção de prazer, mas não desprazer, sendo o que foi encontrado aqui nos protocolos, começando com os exercícios simples e depois complexos, ok? Levando em consideração a percepção de esforço, obviamente, por ser tratada de maneira out, não houve alteração na percepção, na carga de treinamento, e também, obviamente falando, do mesmo jeito que nós tivemos alteração no feeling scale, note que os exercícios realizados de maneira alternada, né, ele apresentou diferenças significativas na quantidade de movimentos realizados na sessão comparado ao simples, começando simples, simples e complexo, e depois comparado com o complexo propriamente dito. Ou seja, se nós pensarmos em prazer e se nós pensarmos em uma qualidade de sessão, obviamente os alternados eles podem ter uma situação vantajosa. Porém, olha só que interessante, isso não é verdadeira, porque cabe ao professor, cabe ao coach, cabe ao treinador
manipular as variáveis de acordo com o que ele acredita ser viável. Isso significa que, embora essas diferenças tenham acontecido basicamente em função da distribuição desses exercícios, não significa que se eu começar com os exercícios complexos, eu estarei infringindo a lei universal, ok? Cabe você, professor, identificar que, caso você inicie o exercício, a sessão de exercício com exercícios complexos, esses camaradas, eles estarão em um processo de fadiga, em um processo de desprazer muito grande. Portanto, pensem na melhor forma de aplicar esse método, de aplicar esses exercícios. A ideia é não apresentar um modelo fechado, mas sim apresentar possibilidades de intervenções que são constantemente baseadas nas experiências que vocês estarão vivendo, ok? Outro ponto importante nessa perspectiva foi: não há diferença na percepção de esforço, mesmo apresentando diferenças na percepção de prazer e diferenças no número de movimentos. Mas olhem, a percepção de recuperação foi muito diferente. E talvez esta seja uma hipótese interessante para, primeiro, que a percepção de prazer tenha sido diferente, o número de movimentos tenha sido diferente em comparação às demais situações de protocolo. Isso porque os indivíduos, quando fizeram exercícios alternados, apresentaram maior recuperação comparado às demais sessões. Isso pode interferir em tudo, na qualidade gestual, na quantidade de exercício e, portanto, até mesmo na fadiga acumulada. Se eu penso no tipo de intervalo, esse mesmo trabalho do pós-doc do Alê, né? Outro trabalho do pós-doc do Alê mostra que, utilizando agora a perspectiva de avaliar se o intervalo passivo ou dinâmico tem diferença, primeiramente, nós não encontramos alterações na frequência cardíaca, nós não encontramos alterações na concentração de lactato, nós não encontramos alteração na percepção de esforço, portanto, a ideia foi similar. Nós não encontramos alterações no número de movimentos e também nós não encontramos alterações na percepção de recuperação. O que é muito interessante, então, a diferença na percepção de prazer? Não. Ou seja, gente, tem diferença entre fazer o exercício com recuperação passiva ou ativa? O nosso estudo mostrou que não. Porém, novamente, o nosso estudo não é âncora para nada, ok? Ele possibilita novas estratégias. Então, note que o que é importante você saber, que tanto no nosso trabalho, que é o único, viu, gente? Não tem outro trabalho com essa perspectiva, é o único. Portanto, ele não é verdade para nada, mas é um indicador de que os intervalos possam não ter participação importante para a dinâmica da sessão. Talvez pelo tempo, talvez pelo tempo de recuperação, talvez tanto por tempo de recuperação e de exercício possa ter interferido, incluindo a distribuição dos exercícios. Tanto faz, Danilão, eu ficar lá parado, esperando a morte passar. Perfeito, Caião. Exatamente isso, cara. É exatamente isso. Mas isso que é muito louco, Caião, porque esse é o único trabalho com treinamento e peso de corpo. Não existe um trabalho com essa perspectiva. Portanto, eu tenho que tomar muito cuidado com a maneira que eu falo, cara. Porque isso não é verdade absoluta, pessoal. Isso é uma experiência que foi feita dentro de um conceito laboratorial e que indica certas condutas. Mas ela não é verdadeiramente sólida para todas as pessoas. Não tem reprodutibilidade. A gente precisa de mais estudos para isso. Cabe você, então, dentro das suas dinâmicas, né, Caião? Cabe, portanto, ao profissional, dentro dessa dinâmica, encontrar qual será a melhor estratégia, né, para que as pessoas consigam realizar uma sessão de maneira efetiva, com qualidade e assim por diante. Fato é, pense nos intervalos, mas nessa condição não houve diferença. Se eu penso na estrutura da organização, Caião, olha só que doideira. O trabalho agora foi comparar bloco e circuito. Bloco e circuito. Por que é bloco e circuito? O nosso modelo tradicional trabalha com bloco. 5 séries de exercícios, 30 segundos de estímulo, 30 segundos de recuperação. Ok? 5 vezes isso de polichinelo, 5 vezes isso de burpee, 5 vezes isso de escalador, 5 vezes isso de agachamento com salto. E aí vem a pergunta, Machado, e se nós alterarmos isso? E se nós trabalharmos com circuito contínuo, fazendo um exercício toda vez, né, 4 exercícios, repetindo isso 5 vezes? Frequência cardíaca igual, concentração de lactato igual, número de movimentos igual.
ou iguais, perdão. Note, percepção de esforço igual, mas olha a percepção de recuperação, Caião. A percepção de recuperação foi muito maior no protocolo realizado em circuito. Isso talvez seja uma estratégia interessante para quem, por exemplo, não tem um bom nível de aptidão, porque fazer exercícios em blocos aumenta a fadigabilidade acumulada, né? Aumenta a fadiga acumulada entre as séries. Calma, mas já deu nó aqui no meu cérebro de tanta informação, mas é sensacional isso, eu adoro, mas a gente está falando de que público agora? Todos os mesmos públicos, Caião. Eu sempre estou estudando adulto saudável. Adulto saudável. 30 anos, mais ou menos. Isso, olha só que interessante. A sua pergunta é muito, muito boa, cara, porque, para o meu conhecimento, não existe informações ainda com esta perspectiva de HIIT com peso de corpo para obeso, para cardiopata, para doente crônico. Não tem, cara. Não tem. Então, eu não sou capaz de falar com certeza. Eu já não tenho certeza de nada dessa vida. Ok? A incerteza é o gatilho que eu tenho para viver. Ok? E essas incertezas me deixam maluco, cara. Por quê? A primeira incerteza que eu tenho foi, cara, tem interferência pedagógica. A organização da sessão interfere. Então, a gente teve como proposta investigar sempre o mesmo grupo. Então, se você reparar, sempre a amostra dos nossos estudos é sempre a mesma, né? Universitários variando ali entre 25 e 30, 35 anos, cara. Por quê? A ideia é mostrar o que acontece em um público que frequentemente vem procurando esse tipo de atividade. Que é essa galera de 30, 35, 25, de 25 a 35 anos, propriamente dito. Sacou? E aí vem essa perspectiva que você mostrou agora. Camarada, por exemplo, quando tem baixa aptidão física, se eu faço em bloco, eu proporciono mais fadiga. Agora, se eu faço em circuito, eu distribuo esses exercícios ao longo da sessão e eu evito o efeito acumulado. Eu evito a fadiga acumulada. Isso faz com que, provavelmente, essa sessão tenda a ficar mais satisfatória. Por quê? Note, percepção de recuperação melhor. A média da recuperação foi melhor. Então, olha só que loucura. A forma que eu treino, em bloco ou em circuito, afeta a percepção de recuperação, cara. Isso pode ser importantíssimo, por exemplo, na dinâmica organizacional da minha sessão. Se eu penso nos tempos de intervalo, ok? Tempos de intervalo. Intervalo com 60, intervalo com 30 segundos, intervalo com 15 segundos. Aqui, ó, Caião. 27 anos, ó. Os mesmos exercícios. O que mudou agora foi o tempo de recuperação. Então, olha só que loucura. Frequência cardíaca, não mudou nada. Porque já está partindo do pressuposto que é alto, então está próximo do máximo. Ok? Mas olha a concentração de lactato. De 60 para 30 não mudou. Porém, com 15 segundos, a concentração de lactato foi maior em relação a 60 e 30. Quando eu olho para a percepção de esforço, não teve diferença. Porém, quando eu olho para a percepção de recuperação, note que descansar menos impacta em dois aspectos importantes que são variáveis clássicas na organização da sessão. Primeiro, vai aumentar a concentração de lactato, provavelmente porque esse cara descansou pouco. E aí, olha o que acontece com a recuperação. Ela cai. Ela cai. Ou seja, eu preciso pensar agora na organização da sessão com mais ciência, cara. Mais power, porque não é só botar para fazer 30 segundos pulando o máximo que conseguir. A parada fica complexa a partir de agora, porque são muitas variáveis que podem ser ajustadas para que a sessão fique melhor, fique com melhor qualidade. E aí, olha só que doideira. Vou lá e vamos estudar a porra da música. Falei palavrão, perdão. Vou lá e vou estudar o diabo da música. E aí, isso é muito legal, porque é um trabalho de TCC. Caião. Aí eu tenho o Rinaldo e o John, que são praticantes de cross-training, que, portanto, têm muita experiência, e é um trabalho preliminar. Portanto, vejam, 8 adultos, 26 anos,
utilizando os mesmos exercícios, porém todos praticantes de cross, só que agora com 3 condições. Sem música, música que não gosta e música que gosta, e obviamente eles selecionaram essas músicas, ok? Olha só, a única coisa que apareceu de diferença, a quantidade de movimentos. Quando o camarada treina com música que gosta, o número de movimentos foi cientificamente interessante, cara. Porque, estatisticamente, ele teve uma diferença importante em relação à condição sem música, ok? E que não apresenta música que não gosta. Mas, se você reparar, né, note que tem uma diferença entre a sessão sem música e a música que não gosta. Então, quais são as diferenças? Se eu escolho a música que eu gosto, eu vou fazer mais movimento. Mas entre treinar com uma música que eu odeio, que eu não gosto, e treinar sem música, para o número de movimentos vai ser melhor. Porque treinar sem música é melhor do que treinar com a música que não gosta. E aí, nessa pegada, a gente vai olhar a frequência cardíaca. Teve diferença na frequência cardíaca entre as condições? Não teve diferença entre as condições da frequência cardíaca, não teve diferença entre as condições no lactato, mas novamente teve diferença na percepção de prazer. E aí, olha só que doideira. Percepção de prazer aumentou nesse dado preliminar. A percepção de prazer sem música foi exatamente o que aconteceu com o trabalho de seleção de exercício. Reduziu, mas não proporcionou desprazer. Já aquela sessão refeita com uma música que ele odeia, provocou um nível de desprazer consideravelmente importante. Olha que interessante, então, Caio. Treinar sem música aumenta o movimento, o número de movimentos em relação a treinar com música que não gosta. Mas treinar com a música que gosta promove prazer. Prazer agora, né? Porque olha só que doideira. Esses indivíduos chegaram com uma percepção de prazer, uma expectativa, né? Uma percepção de prazer baixa. E aí, ele fez a sessão com a música que gosta, aumentou o prazer. Isso pode ter uma série de situações, ok? Do ponto de vista psicológico, precisa ser bastante investigado, e por isso nós vamos nos dedicar a estudar essa perspectiva, sobretudo por enfrentamento, motivação e assim por diante, porque isso está envolvido com essas questões. Se eu olho, por exemplo, a perspectiva da percepção de esforço, não teve diferença nenhuma, e também não teve diferença na percepção de recuperação. Porém, quando a gente olha para os estados de humor, ok? Note que a fadiga foi diferente após a sessão, mas não mudou entre as sessões. E o distúrbio de humor também foi alterado nas condições sem música e música que não gosta, mas não na condição música que gosta. Então, olha que doideira, Caio. A fadiga percebida foi a mesma. Só que essa fadiga percebida não é congruente com o número de movimentos e com... Olha que doideira, cara. Com o número de movimentos e com a percepção de prazer. Então, o cara tem a mesma percepção de fadiga, mas ele tem mais prazer em fazer a mesma sessão com a música que gosta. Isso para adesão, por exemplo, é fantástico. Isso para adesão, por exemplo, é fantástico. Só que note, isso ainda é um vespeiro que a gente precisa mexer, tem que tomar muito cuidado. Mas isso, mercadologicamente falando, cara, tem ciência aí e tem uma parte empresarial aí dentro, né? Também. Muito empresarial. Eu venho me dedicando, na verdade, Caio, a estudar basicamente o ritmo com peso de corpo, em virtude de ser uma possibilidade mercadológica importante para quem efetivamente trabalha, com essa proposta, né? Eu, como professor e pesquisador, não tenho lucro com isso. Na verdade, o meu lucro é ver a galera utilizando essas propostas e ficando rico com o que eu venho produzindo com o meu trabalho. Isso que é muito legal. E aí o que é muito doido, né, cara? Quando você fez o convite para eu apresentar, e apresentar basicamente o que eu venho produzindo, este é o meu ganho. Este é o meu prêmio, este é o meu ticket, se nós pensarmos dessa maneira, porque é o que me deixa motivado, velho. Legal. Que é possibilitar as pessoas a mudarem.
efetivamente essas propostas. Por fim, Caião, é algo que as pessoas querem saber. Falou dos aspectos metodológicos e o caramba todo. Gasta bastante caloria? Nós fizemos esse trabalho, obviamente, publicado em 2020, ano passado. Submetemos aqui, 20 adultos, com a mesma idade, Caião, com o mesmo protocolo, justamente para nós termos certeza, cara, do que vem acontecendo com esse público. Por quê? Porque se nós mudamos, Caião, a população, nós perdemos uma consistência do que vem sendo produzido, percebeu? Então, a ideia é ter uma grande reprodutibilidade do que vem sendo investigado. Nessa pegada, então, nós utilizamos o mesmo protocolos, populações específicas, e a gente utilizou esse aparelhinho baratinho aqui no Brasil, que é o K5, que é um avaliador portátil, né, do consumo de oxigênio. Vamos para o que interessa. Quanto gasta de caloria, Bocalini? 251 calorias. O equivalente a 9,85 METs. Quando a sessão foi realizada, pelo menos com 90% da frequência cardíaca máxima. Ah, Bocalini, isso é muito? Gente, isso é o que a maioria dos estudos com HIIT vem mostrando. Não pensem que o gasto calórico vai revolucionar o emagrecimento no mundo. Não vai. A gente sabe que emagrecimento é uma situação muito mais complexa, e apostar assertivamente no custo calórico talvez seja um equívoco. Mas entender o que acontece com os custos calóricos dentro de sessões, isso é importante para que a gente crie estratégias eficientes. E aí vem, isso muda com os exercícios? Claro que muda. Note que o burpee realizados em bloco proporcionou aí, 75,5 calorias, o equivalente a 29%. O jump jack, que é o polichinelo, 51 calorias. Mountain climb, 62, 63 calorias. E o agachamento com salto, 64 calorias. De maneira prática, exercícios complexos apresentam maior demanda, de fato, do que os exercícios simples. Porém, é preciso considerar os efeitos acumulados na organização dessa sessão. Ok? O que seriam os efeitos acumulados? Só quem fez 5 séries de burpee all out com 30 segundos de estímulo e 30 segundos de recuperação sabe o que é progredir para 5 séries de novo de mountain climb de 30 segundos de estímulos e 30 segundos de recuperação. Ok? Perfeito. Isso é muito importante. E aí, por fim, Caião, quais são os highlights? Né? O que eu posso falar sobre o que vem produzindo? Né? Primeiro, embora o efeito do treinamento de alta intensidade venha sendo considerado um método efetivo em promover adaptações morfofuncionais em diferentes populações, parece que, com o peso corporal, a intensidade prevalente nos estudos é ao out. O HIIT proporciona alterações no estado de humor e percepção de prazer. Os exercícios utilizados promovem, sim, diferentes respostas fisiológicas na sessão. Os intervalos ativos ou passivos não interferem nas respostas afetivas. A distribuição de exercícios interfere nas respostas fisiológicas e afetivas. Maiores tempos de recuperação interferem nas respostas da sessão. A organização da sessão, bloco versus circuito, especificamente falando, interfere nas respostas da sessão. A utilização da música altera a resposta afetiva durante a sessão. Fisiologicamente, as respostas entre o modelo tradicional e peso corporal de HIIT são bastante similares. E, por fim, o custo calórico da sessão é, sim, similar a modelos tradicionais de HIIT. Ou seja, precisamos cada vez mais estudar e desvendar efetivamente essa oportunidade que a pandemia nos deu, que é o treinamento com peso de corpo. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado com certas condutas que nós temos. E aí, finalizo com essa frase, porque, embora seja clichê, Caião, é uma frase que consolida efetivamente o que nós temos como proposta, que seria: ciência sem prática é demagogia, e prática sem ciência seria a loteria. Beleza? Aqui eu apresento a professora Roberta, que logo, logo estará com vocês, e os nossos principais, as nossas principais publicações aí que nós temos, a Sofia e a Mamá.
Beleza, Caião? Boa. Vamos aí. Olha, obrigado. Eu não tenho nem o que falar, não dá tempo de perguntas, peço desculpas. Teve muita gente aqui com, né, o próprio Narlon lá diretamente do Canadá, fazendo vários questionamentos, o próprio Suzuki, muitos comentários. A gente está sem tempo aí, eu deixei o Danilo falar, porque eu fui muito criticado, sabe, Danilo, por muito tempo. Assim, pô, você tem que chamar os blogueiros, você tem que chamar os caras que dão audiência, você tem que chamar os caras que... Eu falei, não, eu vou chamar os caras que fazem pesquisa, que fazem ciência, porque é deles que sai pro blogueiro falar besteira depois. É desses caras que eu quero estar perto, né? Então, eu fui muito criticado dentro da Double Age, porque, pô, chama fulano, chama Beltrano. Eu falei, não, vou chamar quem faz a diferença ali no dia a dia do cara. E não abro mão disso. Tanto é que vem o Jonatas agora, depois vem a Roberta, depois vem o Alexandre, quer dizer, ciência, 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 ciência. Aí depois, se sobrar um dia, olha, eu vou dar uma olhadinha lá nas redes sociais dos blogueiros de plantão. Então, a Double Age não abre mão. Adorei tua palestra. Pena que a gente não tem mais tempo para poder discutir mais sobre o assunto, porque isso levaria a muito mais mestrados e doutorados, muito mais estudos, né? Eu acho que caberia aqui uns 3, 4 artigos de tanta anotação. E levando para natação, o Pedro está ferrado amanhã, já mudei todo o treino dele, circuitado para amanhã na natação. Eu sei que você gosta também do nadar, e a gente precisa publicar coisas juntos aí, urgentemente. Urgente. Caião, eu fico muito feliz com isso, cara. Quando eu falei para você e você me deu a liberdade de falar bastante, cara, eu já sabia que isso ia acontecer. Ô, Suzicão, seu lindo, vamos esse japonês aí. A ideia de falar foi mostrar basicamente isso, né, tudo que vem sendo produzido, porque a ideia era consolidar o que a literatura tem de oportunidade. E aí, gente, eu sou um canal aberto. Embora eu não seja famoso, eu gosto de fazer, eu amo fazer o que eu faço. Meu orientador é sinistro. Para quem não sabe, o Suzuki foi me orientando, meu primeiro orientando de doutorado, né, Suzuka? Tamo aí, cara. O que eu gosto mesmo é de explicar, de ver a galera aprender, Caião. Então, todos sabem o meu canal aí. A Carol Parpinelli falou assim, até tonta, com tanta informação. E sensacional mesmo, Carol. Carol, sensacional. Você tem meu contato, é só chegar, perguntar, meu canal está sempre aberto, eu não tenho esses milindres que os blogueiros têm não, ok? A ideia é sempre, efetivamente, mostrar o que a ciência proporciona. A ciência é base de tudo, gente. Ciência é base de tudo, ok? Nós estamos vivendo uma situação complexa no Brasil por conta de uma série de situações científicas e eu sempre vou defender esse tipo de atitude, Caião. Ciência é base, sempre. Queria te agradecer. E obrigado pela oportunidade de ter mostrado isso. Muito obrigado mesmo. Queria te agradecer. A lista de presença já passou para o pessoal? Já? Eu tinha que falar aqui, também não vou falar mais nada, já saí tudo aqui do script. Porra, essa palestra já me mexeu comigo. Desorientou a Double Age. O Jonatas já está diretamente da Irlanda. O Jonatas já está cutucando aqui o Danilão. Falou que o Danilão fala demais. Mas, muito legal. Os professores estão entrando nas palestras. Cara, que união, que meeting é esse, cara? Eu já me perdi inteiro. Não vou falar aqui, porque eu tinha que seguir um script. A Andresa vai brigar comigo. Mas eu acho que tem um sorteio agora. Acho que não, tem um sorteio lá na página da Double Age Pro Trainer no Instagram. Quem comentar e marcar 2 amigos, concorre ao quê? No mesmo post do comentário. Como é que é? No mesmo comentário. No mesmo comentário, ele tem que marcar 2 amigos. No mesmo comentário. Vai concorrer ao quê? Eu já me perdi aqui. É um curso de personal trainer, tá?
Um curso de personal trainer faz digital. Ó, que legal. A tendência que vai influenciar, esse aí, ó. Mas tem que colocar lá. A frase é a seguinte, ó. Na vida é preciso ter raiz, não âncora. A raiz te alimenta, a âncora te imobiliza. Você comenta o post, marca no mesmo comentário 2 amigos. Tá bom? Eu adorei essa frase do Danilo aí, final também. Vamos fazer alguma coisa com a frase dele, ó. Ciência sem prática é demagogia. E prática sem ciência é loteria. Mas dá o nome dele lá, né? Pelo amor de Deus. Tá bom? Beijo, Danilão. Essa frase não é minha, não, Caião. Não? Só para te falar, essa frase não é minha, não, viu, cara? Não, isso é uma frase clichê, cara. A primeira vez que eu escutei essa frase foi com o Gerson, cara. Gerson? Gerson. Foi lá, Gerson Leite. Gerson Leite, velho. A gente bota perna lá, fina, Gerson perna fina, cara. Marca o Danilão e a gente mesmo. Faz uma arte agora com isso aí. Depois a gente vê quem te falou. Beijo, obrigado. Gente, muito obrigado. Estou aberto, só chegar no Instagram que a gente entra em contato e responde, certo? Caião, obrigado pela oportunidade e nos falamos, cara. Obrigado, valeu. Agora, minha vez de acompanhar o Jonathan. Valeu, gente, brigadão. Cara, que palestra foi essa, gente? Pelo amor de Deus. Pode parar, pode terminar. Acabou tudo, vamos para outra. Tchau, galera, valeu! Fui!